que o pastor Armando pregou no primeiro dia ele pregou sobre nós termos autoridade, né? Sobre nós termos autoridade do Espírito Santo de Deus para que a gente seja liberto. O que o tio pastor Eduardo pregou no segundo dia da campanha foi que Jesus nos liberta, que nós somos libertos a partir da palavra de Jesus, né? Uma vez que você está em Cristo, você é nova criatura e você é liberto, né? E aí o que o Senhor estava me falando quando você é liberto pela autoridade, você é liberto por Jesus, tem um processo de libertação. Porque a pessoa, ela entra na igreja, ela é liberta, mas ela tem um processo. Existem pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas a mente ainda está cativa. Então você está conversando com essa pessoa, às vezes a pessoa nasceu na igreja, mas a mente ainda está cativa. Então é sobre isso que eu quero dividir com vocês hoje, irmãos, porque o Senhor tem trabalhado muito isso na minha vida e eu quero dividir com vocês hoje. Então a gente vai começar a ler em Números 27 e vamos começar a falar sobre o tema, irmãos, vai ser sobre o povo liberto, o povo de Israel que foi liberto, mas a gente vai ler um texto específico, tá? Então a gente vai ir e vai voltar, vai dar certo, tá? Vai dar certo, pai. Vai dar certo. Então, Números 27:1 diz assim: na tribo de Manassés haviam 5 irmãs, que se chamavam Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes direta de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Pode ir. Elas foram falar com Moisés, com os sacerdotes Eleazar e com todas as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava dentro dos seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça no meio do grupo de família só porque ele não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor e o Senhor disse que as filhas de Zelofeade, o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade, entre os parentes de seu pai. A herança do pai delas deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que, quando um homem morrer, sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser herdada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. E também, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer essa lei, como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. Então, irmãos, a primeira coisa que o Senhor me falou quando eu li esse texto, Ele falou assim: Rebeca, diga para o povo, eu estou mudando leis em favor do povo. O Senhor já começa a mudar leis. Ele já começa a mudar situações muito difíceis ao nosso favor. A primeira coisa que o Senhor me falou foi isso, porque uma lei não é fácil de ser mudada, nós sabemos. Quando uma lei ela é mudada, ela tem que ir à casa da legislação, não é assim de uma hora para outra, ela tem que ser votada. E aí, para ela ser votada, a maior parte tem que saber se sim ou não, para mudar essa lei. E aí, para ela entrar em vigência, demora uma lei para ser mudada. Mas vocês veem que Deus fez assim, ó. Então, eu já quero falar para você, se tem alguma coisa que você tem vivido, e essa coisa, ela está errada, se você está vivendo alguma injustiça, assim te diz o Senhor, vai mudar.
O Senhor vai mudar isso em teu favor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então, o que está acontecendo com essas mulheres? Por que elas chegaram aqui, né? Por que elas estão vivendo isso? O que está acontecendo? Gui, vai para o próximo texto. O que está acontecendo? Moisés, no capítulo anterior, ele está dividindo as terras, porque eles já estão muito perto da terra prometida. Então, o que Deus fala para Moisés? Vocês estão acompanhando aqui, irmãos? Eles é o povo da terra prometida. Eles já estão muito perto da terra prometida. Então, o que Deus fala para Moisés? Moisés, começa a dividir as terras pelas 12 tribos. Começa a dividir as terras. E aí Moisés começa a dividir as terras. Só que o que acontece? A tribo de Manassés, que é a tribo que Zelofeade representa, não tem homem, porque ele morreu. E aí só tem as filhas. E aí essas mulheres vão até Moisés e todo um colegiado, né? Você vê que elas vão até Moisés, sacerdote, e todas as autoridades, elas falam: isso não está certo. A gente precisa ser representada. Não está certo o meu pai não ser representado por nós. E aí Deus começa a mudar essa história por elas. E Moisés, no capítulo anterior, o que Moisés está fazendo? Ele está dividindo. Outra coisa que o Senhor me falou quando a gente lê isso daqui, deixa eu mostrar para vocês como Moisés está dividindo a terra. Números 26, no capítulo anterior, Moisés está dividindo a terra, e olha que diz assim: Deus começa a falar para ele: Moisés, divide as terras. Eles não chegaram ainda na terra. Isso é bem antes deles chegarem na terra prometida. Moisés está começando já a dividir antes deles chegarem na terra prometida. E aí ele fala assim: Moisés, Deus está começando a dividir. Irmãos, está dando para entender? Amém. Então tá lá. Então ele diz assim: o número total de homens israelitas era de 601.630 homens. E o Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos menores e as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. O que a gente percebe aqui? Moisés não está esperando chegar lá para ver se Deus vai fazer. Deus falou: eu vou dar, eu vou fazer. Começa a dividir. Então, às vezes, olha como Moisés já tem uma mente diferenciada. Às vezes a gente fica esperando Deus dar, para a gente agir. E aí Deus está falando assim: eu vou te dar uma casa, você não vai procurar casa. Deus está te falando: eu vou te dar um carro, você não está procurando casa. Deus está te falando: eu vou te mudar de emprego, você não está procurando. Deus está te falando: eu vou te casar, você não está se arrumando. Deus está te falando: eu vou arrumar as coisas para você, eu vou aumentar essa igreja, e você está vindo para cá achando que essa igreja vai ficar pequenininha. Deus está falando: eu vou fazer, e você está agindo como se nada tivesse acontecido. Mas Deus falou para Moisés: começa a dividir as tribos. Ele poderia ter falado: mas Deus, a terra ainda não chegou, para que eu vou dividir tribo? E ainda, essas mulheres ainda vêm falar na minha cabeça. E percebe como todo esse povo tem uma cabeça diferenciada, porque Moisés está dividindo as tribos e elas já vão falar para ele: Moisés, espera aí, me dá minha parte. Elas não têm mentalidade escrava. Elas não têm mentalidade pequena. Elas não estão achando que o negócio não vai acontecer. Todo mundo aqui está falando: vai acontecer. Deus falou: vai acontecer. Vai acontecer. E por que eles têm uma mentalidade diferente? Porque você vê que elas falam assim: o nosso pai morreu pelo próprio pecado dele. Qual que é o pecado desse pai? Porque esse pai morreu. Ele tem um pecado. Qual que é o pecado desse pai? Vamos lá para o pecado desse pai. Aqui é mais para trás ainda, porque a gente está voltando na história, tá, irmãos? Então, mais para trás, aqui a gente vai ver qual que é o pecado desse pai. O que Deus está falando para Moisés? Olha o que Deus está falando aqui para Moisés. Moisés, nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra.
Eles viram a minha glória, os meus milagres que eu fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes eles puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Continua, Gui. Eles nunca entrarão na terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb, que tem um espírito diferente, que sempre tem sido fiel a mim, por isso, que sempre tem sido fiel a mim, por isso eu farei que ele entre na terra que espiou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Ou seja, por que o pai daquelas meninas não entrou? Não foi porque ele foi igual Corá, porque vocês viram que elas falam? Meu pai não foi igual Corá que se rebelou, porque o povo de Corá se rebelou. Lembra que Corá se rebela? Corá se rebela contra Moisés, contra Deus, e a terra engoliu. Então você que está rebelde, cuidado, que a terra engole. Entende? Isso fica um adendo aqui pra gente, até pra mim que eu sou meio rebelde às vezes, né? Pra gente aprender. Mas por que esse povo aqui não entrou? Eles não entraram porque eles tiveram pecado, que a gente acha que é mais cabeludo, né? Porque a gente divide pecado, né? Um pecado sexual, um pecado, sabe? Mentiu, roubou. Não, sabe qual era o pecado deles? Murmuração. Deus está fazendo, Deus está mostrando o poder dele, e o povo não estava acreditando. O povo nem aí. Deus mostrou o poder dele. Gente, Deus no Egito já tinha mandado as 10 pragas, eles tinham visto. Deus já tinha mostrado para eles Deus já tinha mostrado para eles coluna de fogo. Deus já tinha mostrado para eles a nuvem dele todos os dias para acompanhá-los. Deus já tinha mostrado para eles roupa crescendo junto com as crianças. Porque, gente, quem tem criança pequena, eu não tenho criança pequena, mas eu tenho meus sobrinhos. Vocês dão uma roupa para eles um dia, acabou, no outro dia já não cabe. Criança cresce, né? As roupas cresciam junto com os meninos. Eles vendo o poder de Deus, vendo maná descer do céu todo dia. Quando eles reclamaram do maná, Deus falou: então é carne que vocês querem? Desce carne do céu. Eles vendo água sair da rocha. E eles murmurando: ai porque esse maná não está tão bom. Ai porque essa carne não é do jeito que a gente queria, não é uma carne mal passada. Ai, porque, Moisés, esse deserto está muito calor, essa nuvem não tá no frescor que eu queria a 17 graus. Ai, porque essa coluna de fogo está muito quente agora. E vamos combinar, irmãos? A gente não é assim? Essa semana eu estava falando com a minha mãe assim, a gente estava preocupada com umas coisas. Eu falei: mãe, é até vergonhoso, né? Depois eu falei: mãe, Deus fez até aqui, e a gente achando que Deus vai fazer amanhã. Aleluia. A gente até ofende o Senhor. Eu falei isso para minha mãe. Eu falei: mãe, a gente até ofende o Senhor, porque a gente acha que Deus é limitado como nós somos. A gente acredita que o Senhor é limitado como nós somos. E Deus está falando aqui de um homem que, diferente desse povo, porque esse povo aqui não entra, nem Moisés entra. E olha que Moisés é um homem diferenciado. Mas o povo mexe tanto com Moisés que, lembra? O povo fala tanto na cabeça dele, ele bate na pedra e também não entra. Mas os únicos que entraram é Josué e Caleb. Mas Deus fala especificamente de Caleb aqui. Vamos olhar aqui para trás uma forma, porque Caleb foi diferenciado deles, de todos eles, tá? Irmãos, eu ainda estou na história das meninas, tá? Não sai do ponto não. A gente está falando de mente cativa, de libertação de mente cativa. Eu não estou saindo do ponto, tá? A gente está na mesma história. Olha aqui Caleb, como Caleb é diferenciado. Gui, vai para a história de Caleb. É isso mesmo?
Caleb, lembra que Caleb, eles vão espiar a terra prometida? A gente ainda está falando da terra prometida. Lembra que Caleb vai espiar a terra prometida? Que eles vão, os 12, cada um de uma tribo, Caleb vai representar a sua tribo. Lembra disso? Eles vão representar que tribo? E eles, quando vão espiar a terra, eles veem a terra, aí quando eles chegam, eles falam, a terra é boa, é ótima. Lembra? 2 homens para carregar um cacho de uva. Lembra disso? Mas aí o que eles falam? A gente parecia gafanhoto perto deles. A terra é péssima, a terra é boa, mas a gente não dá pra gente ficar nessa terra. A terra é péssima, nós somos péssimos. E aí olha o que Caleb fala. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar. E olha o que Caleb disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos nós somos fortes e vamos conseguir isso. Caleb Caleb também foi escravo, junto com eles. Caleb foi cativo também. Mas Caleb nunca teve a mente igual a deles. Porque as filhas, a Bíblia não fala a idade que as filhas de Zelofeate tinham, né? Mas eu concluo que talvez essas meninas não tenham nascido na escravidão. Talvez não todas, parte delas tenham nascido no meio da escravidão, algumas já no meio do deserto e a outra já no finalzinho. Então a mente delas provavelmente foi mais diferente. Mas Caleb nasceu no meio da escravidão, então Caleb tomou chibata, né? Porque Caleb, nessa época ele tem 40 anos. Quando ele chega lá, ele já tem 80 e tantos. Então Caleb, ele viveu a escravidão. Mas a mente de Caleb nunca foi cativa. Caleb nunca se deixou ser cativo. E você imagina o que é não ser cativo no meio de um povo que tem a mente cativa? Deve ser duro, né? Porque o povo, tudo na sua cabeça, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E Caleb, não, vai dar certo sim. E quando eu fui estudar essa história, eu falei assim, eu queria entender, né? Porque a gente sabe que do Egito para a Terra Prometida, não eram 40 anos que dava a distância, eram 40 dias. Eles levaram 40 anos. Aí eu queria entender que quanto tempo estava mais ou menos do dia que eles saíram do Egito até esse dia que eles foram espiar a terra. Sabe quanto tempo tinha? Eles estavam, depois do que eles tinham saído do Egito, esse dia que o Caleb falou, bora, vamos pra cima, vamos atacar, que Deus vai ajudar a gente, que a gente vai conseguir vencer, vamos pra cima. Sabe quanto? 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Ou seja, se eles tivessem ido na onda de Caleb, que foi o que sempre acreditou e que foi o que chegou lá, eles tinham poupado uns 38 anos, 39 mais ou menos. E a gente fica andando em círculo, porque a gente fica murmurando. E aí hoje de manhã Deus falou pra mim isso, ele falou assim, Rebeca, não é sobre você. Sabe por que vocês têm medo? Porque vocês pensam que as coisas são sobre você. Só que as coisas não são sobre vocês, são sobre mim. Aleluia! Porque Caleb, ele nunca fala sobre ele. Ele sempre fala, se Deus me ajudar, eu consigo. Se o Senhor me ajudar, eu consigo. Porque quando esse povo fala, lembra que eles falam? A gente é como gafanhoto, então eles estão olhando para eles. E aí quando eles olham para ele, realmente, perto dos gigantes da terra, eles são como gafanhoto. Mas se eles olhassem para o Deus deles, eles iam saber que para o Deus deles, o Deus dele, o mundo é como estrado dos pés do Deus deles. Então eles iam realmente ganhar aquilo. Só que a gente fica olhando para as coisas com as nossas limitações, é óbvio que a gente não vai ganhar. E aí Deus falou assim, Rebeca, você pode ir lá pregar porque não é sobre você. Você mesmo não consegue, você é toda atrapalhada. Vocês viram, né? Uma versão, outra versão, né? Eu tô com 3 Bíblias aqui, e cada uma de uma versão diferente. Mas não é sobre mim, é sobre... Porque, gente, vamos pensar nas nossas limitações? A gente não pode. Entende? A gente não pode.
A gente não consegue. Mas não é sobre o que nós conseguimos. É sobre o Deus que nós servimos. Porque quando Deus se apresenta para Moisés, lá na sarça ardente, lembra que Moisés fala para ele assim: Deus, eu sou pesado de boca, que ele é gago, né? Eu sou pesado de boca, eu não consigo. Deus fala: Moisés, eu sou. Glória a Deus. Ele não está perguntando para Moisés: ai, Moisés, nossa, realmente você é gago. Nossa, eu tinha esquecido disso. Realmente não vai dar certo. Ele fala: não, Moisés, eu sou. Ô pai, onde está escrito? Eu sei o texto, mas eu não sei o lugar. Eu acho que precisava saber. Antes que houvesse o dia, eu sou, e não há quem possa... Aí, ó, em Isaías 43 está, irmãos: antes que houvesse o dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus que a gente serve. Entendeu? Esse é o Deus que a gente serve. Então a gente tem que parar de ficar olhando para as nossas limitações. Por que a gente pode? Por que a gente não pode? Até porque uma coisa que meu pai sempre me falou quando eu era criança: não existe ninguém substituível, inclusive no reino de Deus. Porque mudando de história, mas não de assunto, né? Adão pecou, veio Jesus. Moisés se perdeu, veio José. Esse povo todo saiu, veio outra leva. Então a gente está aqui: ai, não vai, não tem problema, Deus tira e bota outro. Entendeu? Deus não, porque Deus, ele não vai parar a obra dele porque você está limitando. Ele é ilimitado, então ele não vai parar nada por causa de mim e de você. Entendeu? Porque quem é a gente na fila do pão? Né? Eu fico imaginando aqui, até Caleb deve ter pensado isso. Ele falou assim, eu acho que ele pensou dos caras grandes, assim, dos gigantes. Ele falou: que esse gigante na fila do pão? Meu Deus, arrebentou o faraó. Esse povo não é nada. E vocês sabem que... Deixa eu tomar mais uma aqui. Vocês sabem que eu estava lembrando, quando eu estava vendo isso de Caleb, eu estava lembrando da enfermidade da minha mãe. Foram muitas coisas que nós passamos, né? Inclusive essa semana fez 1 ano do diagnóstico. E ela está aqui. E... Peraí, né? Que fez 1 ano. E eu pensei que... a gente foi ontem na casa da minha tia... E foi aniversário dela, né? E no ano passado, no aniversário dela também, fazia 4 dias que eu tinha pegado o diagnóstico. E a gente não tinha falado pra ninguém, né? E eu lembro que eu tava na casa da minha tia, eu falava: meu Deus, pode ser o último dia que ela tá aqui. E ninguém tá sabendo, né? Mas 1 ano depois ela tava lá, forte, conversando, dando risada, e o Senhor é bom. Mas ao longo desse processo... tiveram vários altos e baixos, né? E eu acho que para mim, de todos os processos, o tumor do pulmão foi o mais arrebatador, né? E eu lembro o dia que eu peguei esse diagnóstico, porque o primeiro diagnóstico foi o tumor da bacia, era muito pesado e tudo mais. Mas quando eu peguei o tumor do pulmão, eu lembro assim, exatamente assim, eu estava no escritório. E era a festa da firma e eu que estava coordenando esse dia. Então era meu departamento que estava resolvendo tudo. Era umas 11 horas da manhã, eu peguei esse diagnóstico. E eu falei: meu Deus, eu não posso falar isso para ninguém. E eu estava coordenando e a Letícia ainda trabalhava no escritório. Ela trabalhava comigo, ela estava me assessorando. E assim, uma muvuca no escritório, todo mundo falando comigo. E assim, eu lembro que meu mundo caiu naquela hora, quando eu vi. Porque quando eu vi o que era, ela estava com um tumor no meio do pulmão e vários nódulos. Eu falei assim: Jesus, ela vai sobreviver. E aí eu lembro que eu e a Letícia, a gente ia e voltava, porque a gente tinha que ir no lugar da festa, arrumar e voltava para o escritório. E aí teve uma hora no dia que eu não aguentei segurar aquilo mais, que eu estava muito angustiado. E aí eu falei para a Letícia, eu falei: Lê, eu estou segurando essa informação, mas eu não aguento mais, eu preciso falar para você. Eu falei: Lê, a minha mãe está com tumor no pulmão.
Aí a Letícia ficou assim assustada, e nós perdemos o pai da Letícia também com tumor no pulmão. Eu falei, Lê, é o mesmo tumor do tio. Eu falei, eu sei que Deus falou que ela não vai morrer, mas tá muito difícil de acreditar. E eu falava assim, aos prantos, eu falei, tá muito difícil de acreditar. E a Lê chorou comigo e ela falou, mas a gente tem que crer, a gente tem que crer. E aí a gente entrava no carro, chorava, saía do carro e tinha que fingir que nada estava acontecendo. Naquele dia eu ainda tive que apresentar os melhores do ano do escritório, assim, fingir que nada estava acontecendo. Aquele dia foi terrível, assim. No final do dia a gente estava esgotada emocionalmente, porque nós tivemos que enfrentar o dia. Enfim, passou. Meses depois, volto para o médico, né? O primeiro médico falou que ela ia morrer, né? Lembra que o médico falou? Ela vai morrer, e Deus falou para mim que ela não ia morrer. Eu falei, doutor, entre o Senhor e Deus, eu vou ficar com Deus. E aí o segundo médico, quando eu vou lá, ele falou assim, ela vai funcionar o tratamento, porque ela não tem nenhum tumor e nenhum órgão vital. Eu falei, como que ela não tem tumor no órgão vital? E o tumor no pulmão? Ele falou, que tumor no pulmão? Aí pareceu uma conversa de louco, né? Eu falei, mas como não tem tumor no órgão vital? Tem no pulmão? Ele falou, que tumor no pulmão? Eu falei, no pulmão dela. Ele falou, mas não tem tumor no pulmão. Eu falei, tem tumor no pulmão. Ele falou, não tem. Eu falei, tem, mas não tem. Aí eu tenho a pastinha dela dos diagnósticos. Aí eu fiquei caçando assim, eu falei, não, tem aqui. Eu peguei, achei o diagnóstico, falei, tá aqui. Aí ele pegou, leu e falou assim, aqui tem, mas aqui não tem. E aí a gente olhou uma pra cara da outra, não tô sem entender nada. E logo depois disso, ela ainda teve muitas intercorrências. Teve água no pulmão, teve pneumonia, teve trombose. Mas, acho que assim como o Caleb pensou, eu também fico pensando nisso. Toda vez que ela tem alguma intercorrência, eu falo, gente, quem que é essa intercorrência na fila do pão? Ela tinha tumor no pulmão e sumiu. Entendeu? Então, eu fico pensando, Deus tirou. Ela não, porque ela não fez o outro tumor, ela chegou no médico com 3. Ela saiu do médico com 1 tumor, sem quimioterapia. Eu falei, gente, agora qualquer coisa que ela tiver, né? É nada, porque o eu sou, ele trabalha nela. Entendeu? Então, sinceramente, eu vou no médico porque tem que ir. Porque se a gente não tivesse que ir, eu ia falar, mãe, fica em casa. Vamos só esperar. A gente faz os exames e daqui a pouco a gente vê que você está curada. Porque, irmãos, cada consulta que a gente vai, os médicos assim, fala, nossa, dona Ruth, a senhora está bem, né? Todo mundo fica assim. Porque o eu sou tem se manifestado. Não é a medicina, ela é uma bênção, sim, os médicos são uma bênção, sim, mas é o eu sou que falou pra gente. Quem usou o pastor Eduardo para falar, você não vai morrer, quando ele nem sabia do diagnóstico, foi o eu sou. Então, é isso que a gente tem que entender. Não é sobre nós. É sobre o Senhor que está conosco. Ele está à frente dessa batalha. A gente não tem que ter uma mente cativa. Quando vem um problema à nossa frente, a gente sentar e falar, ai, realmente acabou, não vou se rasgar. Não! A gente pode até ficar com medo, porque, gente, medo é inerente ao humano. Jesus teve medo. Quando Jesus está no Getsemane, ele tem medo. A gente pode ter medo. O que a gente não pode é ter uma mente cativa do inferno. E o inferno fala, você não vai conseguir. E você fala, realmente eu não vou conseguir. Isso não é de Deus. Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de coragem. Deus não nos fez para sermos covardes. A Bíblia diz assim, que se nós recuarmos, o Espírito do Senhor não tem prazer em nós. E a gente fica recuando. Mas o Senhor está falando hoje eu vim para libertar vocês. Hoje eu vim para abrir, para quebrar essas cadeias. Então, quando o papai falou, autoridade para isso, para falar, Satanás, aqui não. Quando o pastor falou assim, em Cristo você tem liberdade, é para isso, é para quando o diabo aparecer de frente, você falar, aqui não. O diabo pode até falar, mas você, e você falar assim, Satanás, não é comigo, ó para cima.
Entendeu? Porque comigo realmente você pode até me bater, mas olha meu pai. Entendeu? Quando você tem quem luta por você, é diferente. Você não fica sozinha. Entendeu? Vocês sabem que assim, eu fico tranquila em andar de carro. Em qualquer lugar. Minha mãe fala, você não tem medo. Mas você sabe por que eu não tenho medo? A grande realidade é porque eu sei que eu posso estar aonde for. Se eu estiver sozinha, eu vou ligar, vai dar meia hora, eles vão aparecer. Entende? E a mesma coisa com o Pai do Céu. Então, eu ainda não tenho marido, em nome de Jesus vou ter, mas por enquanto eu tenho também. Entendeu? Eu não estou jogada no mundo. Jesus está me dando. Então a gente tem que entender, e se você não tem ninguém, você tem o eu sou. Porque o Senhor diz, ainda que pai e mãe te abandone, eu todavia nunca te abandonarei. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que olha por nós. E agora vamos dar um salto na história. Agora, irmãos, a gente já entendeu, né? Nós já entendemos. Elas foram lá e questionaram. A gente já entendeu que esse povo tinha uma mente cativa, mas as filhas e Caleb não tinham. E agora a gente vai ver como esse povo, que não tinha uma mente cativa, como eles eram diferenciados. Vamos lá para Josué. O que aconteceu aqui? Aqui todo mundo já foi de arrasta para cima. Moisés, o povo que não acreditava, todo mundo virou camisa de saudade. Ninguém mais está vivendo aqui. Aqui só está o povo que acreditava. E Moisés, ele acreditava, mas por causa do povo, ele foi. Se bem que é o que meu pai fala. Vocês acham mesmo que Moisés queria voltar? Como diz meu pai, nem morto. Se perguntasse para ele, Moisés, você quer voltar para a terra prometida ou quer ficar com Deus? Ele ia falar, nem morto, me deixa aqui. Porque esse povo aí na minha cabeça, mais uns anos, melhor não. Melhor ficar aqui por aqui. Mas o povo está já de frente para a terra prometida. Lembra? Quando Moisés morre, Deus fala para Josué, lembra que eu estou falando? Ninguém é substituível? Deus falando para Josué, meu servo Moisés é morto, levanta e bora, entendeu? Aí Deus está falando isso para Josué, e aí agora Deus está dando as instruções para Josué. Josué, agora vocês vão para a terra, para Jericó. Isso, Josué já mandou os espias, Rabi já está lá esperando, já está acontecendo tudo aquilo que a gente já sabe, né? Eles já estão esperando, eles já sabem como que é a cidade de Jericó, eles já sabem que o muro é enorme, eles já sabem como que é que eles têm que atacar, eles já sabem tudo. E aí Deus dá a ordem de como que eles têm que atacar Jericó. Bom, a gente sabe que as estruturas de Jericó eram muito largas, porque casas eram construídas em cima dos muros de Jericó. Então a gente sabe que não era um muro que com uma marretada derrubava, né? Estamos todos ok aqui, né? Então vamos lá, o que Deus falou para Josué. O que o Senhor disse? O Senhor Deus disse a Josué, olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 7 dias. 6 dias, perdão, gente. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá, e aí cada um avançará diretamente para a cidade. O que a gente vê aqui? Que esse povo aqui é obediente. E uma das coisas que o Senhor me falou, Rebeca, para uma pessoa liberta, com a mente liberta, ela é obediente.
Por quê? Imagina aquele povo que reclamava de maná que desce do céu. Deus falando para eles: agora vocês vão lá para Jericó, naquela muralhona, e vocês vão gritar para ela cair. Imagina aquele povo que reclamava do maná que descia do céu. Vocês acham que eles iam? Não ia. Então, por isso que Deus teve que limpar. Porque gente que não é liberta não é obediente. Entendeu? Não é. Então, esse povo que era liberto, eles sabiam o Deus que eles serviam. Se Deus mandasse eles plantar bananeira, eles iam plantar. Porque eles confiavam no Deus que eles serviam. Então eles falavam: é para gritar? Vamos gritar. Porque qual a chance de uma muralha cair, com o povo dando volta, tocando corneta e gritando? Não existe. Isso não iria acontecer. Mas, uma vez que o Deus que eu sirvo, que já se mostrou, porque Deus não fala: façam prova de mim. Deus manda fazer prova dele. Deus já tinha se mostrado, ele já tinha se revelado. Então esse povo, ele falou assim: não, esse é Deus. Eles foram lá, falaram: é isso que é para fazer? Então bora. Bora, porque Deus vai fazer, Deus vai cumprir. E aí eles foram e rodearam e estavam lá, gritaram e caiu. E às vezes tem uma outra coisa. A gente não está acreditando, mas lembra o que Raabe também fala para eles quando os espias vão lá? Às vezes a gente não acha que o nosso Deus é forte, mas o povo que está olhando para a gente, às vezes o povo de fora sabe o Deus que a gente serve e a gente não sabe o Deus que a gente serve. Porque lembra que Raabe fala assim: nós estamos apavorados, porque a gente sabe o que o Deus de vocês faz. Então, às vezes, quem está por fora já sabe o que Deus está fazendo e a gente está: ai, mas será? Mas meu Deus, mas quando, como? E o Senhor já está fazendo. O Senhor já está fazendo. Você sabe que meu pai fica muito reclamando aqui, falando assim: vocês têm que gritar, vocês têm que ir, não sei o que, biriri. Mas sabe de uma coisa? Existe um segredo nisso daqui. Todas as vezes que Deus manda uma guerra, e podem procurar isso na Bíblia, que foi até uma das formas que a gente tem vencido guerra lá em casa. Deus sempre manda uma comitiva de levita na frente, tocando e fazendo barulho e gritando e cantando alto e tamborim e tambor, para mostrar o barulho do Deus que eles servem. Entende? Para amedrontar. E vocês sabem que eu aprendi isso, por quê? A gente sabe que tudo isso aconteceu no continente africano. Então, lá no continente africano, eles ainda têm muito do que a Bíblia diz. Lembra o pastor Batista que veio aqui ministrar pra gente, o missionário africano? Não sei se vocês se recordam dele. Ele estava contando pra gente, ele falou: pastor, lá na África, as tribos, quando elas vão lutar uma com a outra, eles estão na frente, eles cantam. Ele falou: pastor, eles cantam tão alto que parece que as coisas vão bater assim, que é para amedrontar a outra tribo. Então, às vezes a gente vai orar, a gente ajoelha para orar e fala assim: Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Eu te repreendo. Irmãos, você tem que falar: Satanás, aqui não. Aqui é uma autoridade do Espírito Santo. Aqui, essa casa aqui, você está vendo essa casa? Não é sua. Você está vendo esse carro? Não, você está vendo esse trabalho aqui? Entra naquele trabalho e fala: demônio, aqui não. Gente, entendeu? Você precisa do eu sou falando: eu vou fazer. E quando eu colocar na frente, você vai. É isso. A gente não precisa de estrutura humana. A gente não precisa de recurso humano. Eu vou passar na OAB? Claro que eu vou. Uma hora eu vou. Meu TDAH não vai me impedir.
Eu vou passar na OAB. Mas, enquanto eu não passar, as minhas limitações não vão me impedir de conquistar o que eu quero. Porque eu tenho um Deus. Irmão, vocês têm noção que no ano que eu fiquei desempregada, eu estou quitando dívida? Vocês têm noção que tem cliente me ligando, falando: Rebeca, posso fechar coisa com você? Eu falo: pode. Né, por favor. Isso é Deus. Isso é Deus. A gente tem que entender. Hoje as pessoas perguntam para mim assim: Rebeca, vamos sair? Aí antes eu falo assim: não tem dinheiro? Eu falo assim: vamos, eu tenho. Às vezes eu não tenho. Eu estou profetizando. As pessoas me chamam umas 2 semanas depois. Aí eu profetizo, né? Me liga o cliente: oi, Rebeca, tudo bem? Aí eu tenho. Entendeu? Por quê? Porque a gente não vive pelos nossos olhos, a gente vive pela fé. E o eu sou, ele faz. Não é o seu trabalho que te sustenta, é o eu sou que te sustenta. Entendeu? Porque eu sou, ele é o que você precisa no momento que você precisa. Entendeu? Ele é Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom. Entendeu? Jeová Rafá, ele é cura. Jeová Jireh, ele é provisão. Jeová Shalom, ele é paz. Ele é o que você precisa. Ele não é o que você acha. Ele é. Ele era, ele é e ele será. Então a gente tem que parar de achar que Deus faz qualquer coisa, faz só aquilo ou só aquilo outro. Deus faz tudo. A gente tem que parar de limitar o Senhor. A gente tem que parar. Essa nossa mente cativa, irmãos, vai ser quebrada hoje. Hoje a gente vai sair daqui falando, hoje a gente vai sair daqui falando assim: eu não sei o que vai ser, mas eu sei que antes desse ano acabar, eu vou conquistar muita coisa. Entendeu? Porque o meu Deus pode. Eu não posso, mas meu Deus dá. Não tem sonho grande. O que você está pensando? Talvez você esteja pensando em uma coisa que você está falando: Deus, isso para mim é muito. Mas hoje eu estou aqui para te falar: isso não é muito. Isso é exatamente o que o Senhor está colocando no seu coração. E Ele vai te dar. Ele vai te dar. Você vai conquistar. Porque o Senhor é Deus. Não se limite mais. Não se limite. Não se limite na sua enfermidade. Não se limite na sua situação financeira. Não se limite na sua situação, no seu estado civil. Não se limite. O Senhor vai te dar aquilo que você está almejando. Porque o Senhor dá. Ele fala: se você que é homem, seu filho pede pão, você não dá pedra, imagina eu que sou Deus. Ele vai dar. E para finalizar, irmãos, e quando eu li isso daqui, irmãos, foi o que explodiu minha cabeça. Porque eu falei: Deus, o Senhor, sabe aquela música, Deus de obras completas? Eu falei: o Senhor é Deus de obra completa. O Senhor não faz. Deus, gente, a gente brinca assim: eu não dou ponto sem nó. Quem não dá ponto sem nó é Deus. A gente dá pontinho qualquer. Quem não dá ponto sem nó é Deus. Olha aqui que Deus não dá ponto sem nó. Olha isso aqui, ó. Aí diz assim, lá em Josué 17. Eles já conquistaram, já entraram. Lembra aí Caleb que fala assim, ó. Quando Caleb entra, que eu só quero pôr aqui Caleb. Quando Caleb entra, ele fala assim, ó. Eu tenho 80, Caleb com a mente dele livre. Ele fala assim, ó. Eu tenho 85 anos. Eu me sinto tão jovem de quando eu tinha 40. E aí ele fala assim, aí pergunta para Caleb, onde você quer? Ele fala assim, ó. Eu quero aquela lá. É o que o meu pai fala, né? Quem confia em Deus mora na cobertura. Ele pega o melhor, pega onde tem o gigante mais alto e fala, eu vou pra cima e vou arrebentar e vou quebrar todo mundo. Caleb entra arrebentando. E agora as filhas de Zelofeade vão pegar a terra delas. Olha isso daqui em Josué 17. Assim, Manassés recebeu a região de... Manassés é a tribo delas, tá, gente? A tribo delas. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do Rio Jordão, e recebeu também 10 partes do lado oeste.
Isso porque tanto suas filhas quanto seus filhos receberam as terras. A região de Gileade foi dada aos descendentes de Manassés. Vocês lembram? Quando eu li assim, Gileade, eu lembrei daquela música. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim. Eu falei assim, Gileade, bálsamo. Aí eu fui pesquisar, né? Falei, não é possível. Não é possível que é esse lugar. Aí fui pesquisar. Não é? E não é? Aí, põe aqui, Gui. Aqui, ó. Gileade e o bálsamo. A região de Gileade, a leste de Jordão, era famosa pela produção de bálsamo medicinal raro e valioso. Ou seja, Deus além de falar para elas assim, ó, tô mudando uma lei por causa de vocês vão receber, vocês não vão ficar, vocês acreditar, diferente do pai de vocês estão quebrando um ciclo. Porque tem ciclos na nossa família também, né? Que a família não acredita, não sei o quê. E elas quebraram o ciclo da família delas. Falaram assim, ó, até papai não acreditou. Mas nós aqui, ó, não chega. Elas quebraram os ciclos. Deus está falando assim, ó, vou dar a terra para vocês, eu não vou dar qualquer terra. Olha a terra que eu estou dando. Sabe o que o Senhor falou para mim? Ele falou assim, Rebeca, aonde você está achando que é pedra, eu vou dar, e ainda vou dar para você como cura. Porque na Bíblia, toda vez que menciona Gileade, é um lugar onde as pessoas iam para ser restauradas. Aonde você está achando que é pedra para você, o Senhor vai restaurar, Ele vai te dar, e outras pessoas virão e serão curadas. Você vai ser cura. E esse testemunho que o Senhor está fazendo na sua vida vai ser cura, vai ser restauração, vai ser renovo. Não vai ser qualquer coisa. O Senhor está trazendo um tempo novo. Essa quebra que o Senhor está fazendo hoje, essa libertação que o Senhor está fazendo hoje, é para trazer cura e restauração para a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.